Nós vamos falar hoje do livro de Êxodo. Nós começamos o primeiro elo, nós começamos a primeira campanha na criação, nós começamos a primeira campanha em Gênesis, que fala da criação, que fala da criação dos céus, que fala da criação da terra, que fala da criação do mar e do oceano. Nós começamos em Gênesis, que fala a respeito da criação de Adão, da criação de Eva. Nós entramos em Gênesis, que fala a respeito do dilúvio. Nós falamos de Gênesis, que fala a respeito da história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós falamos de Gênesis no primeiro elo, que fala também de José e dos 12 patriarcas. Amém, igreja? Amém. Agora nós vamos entrar no livro de Êxodo. Cada campanha será um elo, cada campanha será um livro. Cada culto de sexta-feira nós estaremos embasados, estaremos calcados, estaremos firmados na rocha que é a palavra, e a palavra é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Eu posso ouvir um glória a Deus. A Bíblia fala no livro de Êxodo que durante 430 anos o povo israelita, ou melhor, os hebreus, viveram como escravos na terra do Egito. E no primeiro capítulo de Êxodo, a palavra nos fala que Faraó morre e levanta o filho de Faraó, que começa a governar como rei no Egito. E este Faraó não conhecia a José, este Faraó não conhecia a Jacó, e ele via que o povo de Israel, os hebreus, estavam se multiplicando muito, estavam crescendo, estavam se fortalecendo, porque a promessa de Deus estava se cumprindo na vida de Abraão. E disse Deus a Abraão: olhe para as estrelas dos céus, se a pode contar, assim será a sua descendência. Aleluia. O povo egípcio ficou apavorado com o crescimento de Israel. Os egípcios ficaram assustados. Eles disseram: eles vão passar a dominar sobre nós, eles se aliarão aos nossos inimigos e conquistarão a terra. E disse Faraó: matem os meninos, matem os do sexo masculino, decapitem os machos, joguem no rio Nilo. Só terá fêmeas em Israel, só terá meninas em Israel. Ei, eu quero te dizer, esta campanha de restauração, nós ouvimos falar de 5 colunas, nós ouvimos falar da coluna espiritual, nós ouvimos falar da coluna familiar, nós ouvimos falar da coluna sentimental, nós ouvimos falar da coluna da saúde. Ei, eu quero te falar, Israel nem nesse tempo podia casar, porque quando eles se casavam, automaticamente os seus filhos eram assassinados. Ei, Israel era escravo, vivia em completa miséria. Ei, eu quero te falar que neste tempo Israel não tinha vida espiritual. Eles não poderiam adorar a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nesta campanha de restauração, ela veio trazer uma restauração para você. Assim como Deus restaurou o povo de Israel, Deus vai restaurar a tua vida espiritual. Aleluia. Deus vai restaurar a tua vida glória a Deus. Deus vai restaurar a tua vida financeira, a tua vida familiar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Canta, e a Bíblia fala que vai um homem de Levi e casa-se com uma mulher de Levi, e ela tem um filho chamado Moisés. E a palavra fala que ele era belo, um homem, uma criança de boa aparência. E ela, não querendo deixar que ele morresse, ela coloca o menino no junco e coloca até no rio Nilo. E diz a palavra que Moisés, aquela criança recém-nascida de 3 meses, desce no rio Nilo no junco. E a Bíblia fala que a filha de Faraó estava se banhando no rio Nilo, e ela encontra
criança chorando, ela se apaixona e passa a amar aquela criança. A Bíblia fala que ela passa a cuidar daquela criança como seu próprio filho. A Bíblia fala que Moisés é levado para o palácio de Faraó. A palavra de Deus fala que Moisés, ele é criado como um príncipe. Moisés, ele é dotado de toda a ciência, de todo conhecimento. Moisés é dotado de toda orientação terrena, de toda psicologia, psicanálise, astrologia humana. Moisés se alimenta da teoria humana. Moisés se alimenta da faculdade humana. Moisés se aplica nos ensinos de magia negra. Enfim, Moisés é capacitado de toda doutrina humana, terrena e diabólica. A Bíblia fala que Moisés se torna um príncipe. Mas a palavra de Deus, ela nos conta que um belo dia Moisés, ele sai para ver os seus irmãos. Moisés sabia que era um hebreu. Moisés sabia que era um filho, que o pai dele não era legítimo. Ele não era um príncipe com legitimidade. Ele não era um egípcio com legitimidade. Ele era um filho adotado. E a Bíblia fala que Moisés vê um egípcio batendo no hebreu. Moisés tinha o coração de Deus, porque os hebreus eram um povo separado por Deus. Os hebreus eram a nação de Israel, era a nação escolhida, era um povo escolhido, era o sacerdócio real. E a Bíblia fala que Moisés vê o egípcio espancando o hebreu. E a palavra fala que Moisés pega aquele egípcio, mata aquele egípcio, enterra aquele egípcio na terra, esconde e volta para os seus afazeres e volta para o palácio. A Bíblia fala que no outro dia Moisés retorna para a rua para dar uma volta, para passear. E a palavra nos conta que Moisés vê dois hebreus brigando e fala com eles: irmão, por que vós brigais? Porque vós estão discutindo? Vocês são irmãos. E a santa, a sagrada, a imaculada, a pura palavra, ela diz que um dos hebreus fala: quem te constituiu juiz entre nós? Eu quero te dizer nesta noite, você foi humilhado durante muito tempo, você foi rejeitado durante muito tempo pela tua casa, pela tua família, pelo teu patrão, pelos teus vizinhos, mas você vai voltar lá e você vai ser juiz. Você vai voltar lá e você vai ser príncipe. Você vai voltar lá e vai reinar como ele, como fez Moisés. Você crê? Então glorifica a Deus. E a palavra de Deus nos fala que Moisés fala: descobriram o que eu fiz. Eu cometi um homicídio. Faraó agora vai querer me matar. E a palavra nos fala que Faraó queria matar Moisés. Moisés junta a sua roupa do corpo e parte para o deserto. E a Bíblia fala que ele vai embora para o deserto. E chegando até um poço, ele encontra pastores dando água para as ovelhas. Ali ele encontra 7 moças, 7 pastoras, 7 mulheres, filha do sacerdote de Midian, que pastoreavam, que cuidavam das ovelhas do gado do seu pai. A palavra de Deus fala que ali há uma contenda por causa de água. Os homens daquele lugar não queriam deixar as mulheres trabalhar. Moisés entra em defesa. A gente vê na Bíblia que Moisés era sempre um cara que brigava por aquilo que é justo. A Bíblia fala que Moisés não era um homem covarde. A palavra nos mostra que Moisés, ele gostava da justiça, ele gostava do que era certo. É por isso que Deus usa. A palavra de Deus fala que Deus não gosta de homens e mulheres covardes. O justo, ele vive pela fé. Tira a covardia embora, manda a covardia embora da sua vida, para que Deus possa te usar. Amém? Amém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Agora, se você for covarde, diga misericórdia. Deus nunca vai te usar. E a Bíblia fala que Moisés entra ali e ajuda aquelas moças. Ele parte para a casa de Jetro, o sacerdote de Midian, e ali ele passa a morar ali.
ele passa a ser empregado na fazenda daquele sacerdote. Ali ele casa com a filha de Jetro, e durante 40 anos Moisés fica em Midian. Durante 40 anos Moisés fica trabalhando. Durante 40 anos Moisés se prepara para ser um líder. Durante 40 anos Moisés se prepara para ser um grande pregador. Durante 40 anos Moisés se prepara para ser um grande missionário. Durante 40 anos Moisés prepara para ser um líder espiritual, um profeta. Durante 40 anos Moisés está no monte. Fale com você, meu irmão. Irmão, Tenha paciência. paciência. Como Moisés. Espera a hora. Espera a hora de Deus na sua vida. Seja como Moisés. Seja como Moisés. Moisés ficou 40 anos. Moisés ficou 40 anos se preparando para ser líder de Israel. Você não tem nem 10 anos de crente. Tem nem 10 anos de Você quer crente. ser líder? Você quer ser líder? Amém, igreja? Amém. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Você, aleluia. Aleluia. Eu vou esperar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obedecer. Eu vou obedecer. Assim, Deus. Deus. Eu vou ficar no meu deserto. Mas fala assim, Deus. Quando eu voltar. Eu quero ser príncipe. Eu quero ser Quando eu príncipe. voltar. Quando eu voltar. Eu quero liderar. Amém. Amém. E a palavra de Deus nos fala, a palavra de Deus nos fala que durante 40 anos Moisés está ali pastoreando. Moisés tem 2 filhos. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos relata, a Bíblia nos divulga, a Bíblia nos fala que num certo dia, depois de 40 anos, Moisés sai para pastorear as ovelhas. Moisés sai para pastorear o gado. E ali chegando até o monte de Deus, o monte santo, o monte Horebe, ali ele vê uma sarça, uma árvore, e ele prestou atenção, e aquela sarça começou a arder-se em fogo. A Bíblia fala que o anjo do Senhor se manifestou na sarça, num fogo ardente, e Moisés ficou perplexo. Moisés ficou curioso. Como pode uma sarça, uma árvore pegar fogo e não se consumir? Como pode? E diz a Bíblia que Moisés chega até perto da sarça, e Deus ali fala, Moisés, e ele disse, quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seus pais. Eu vi a aflição do povo de Israel no Egito. Eu vi o sofrimento do meu povo. E agora eu lembrei da promessa que eu fiz com Abraão, com Isaac e Israel teu pai. E eu te escolhi para ir e libertar o meu povo de Israel. E a Bíblia fala que Deus dá sinais, prodígios e maravilhas para Moisés. Deus dá um sinal que o seu cajado se transformaria numa serpente. Deus dá o sinal da lepra, que o seu braço e sua mão se transformaria numa lepra. E Deus também dá o sinal que quando ele pegaria da água do rio do Nilo, ela se transformaria em sangue. Mas Moisés era um covardão, Moisés era um medroso. Eu não entendi, porque lá na frente Moisés encarava todo mundo. Moisés cometeu um homicídio, Moisés brigou por causa das moças. E quando Deus falou com ele, chegou sua hora, é hora de você fazer a obra, é hora de você pregar, é hora de você evangelizar. Tem muita gente que acha que está preparado, tem muita gente que acha que está capacitado, tem muita gente que acha que está pronto. Mas quando Deus der o ministério, quando Deus colocar as ovelhas na mão, eu quero ver. Deus, eu não posso, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu sou analfabeto, eu não posso. Toma cuidado, tudo é feito conforme a sua fé. Amém, igreja? Amém. Não faça mais nada daquilo que Deus não te mandou, senão você vai passar vergonha. Amém? Amém. E a Bíblia fala que Moisés contende com Deus, Deus se ira com Moisés e fala, Moisés, sou eu que fiz a boca, Moisés, sou eu que vou te usar, Moisés, sou eu que te criei. Aí Moisés concorda, então vou. E volta Moisés. E a palavra de Deus fala que Moisés volta para o Egito com sua esposa, com seus 2 filhos. E no meio do caminho o seu irmão Araão se encontra com Moisés. E os 2 voltam. E Deus coloca Araão como profeta de Moisés. E a palavra fala que Deus colocou a Moisés como Deus na terra. Deus colocou
exército. Olha o que é líder espiritual. Olha a autoridade de líder espiritual. Líder espiritual tem auxiliares para ministrar. A Bíblia fala que Araão foi auxiliar de Moisés como profeta. Moisés não precisava falar com ninguém. Ele falava com Araão e Araão abria a boca e falava. Amém, igreja? Amém. O profeta tem autoridade, amém? Amém. E a palavra de Deus fala que Moisés volta para Israel. E a Bíblia fala que Faraó se endurece o coração. Faraó não aceita deixar o povo de Israel sair. Faraó é um gigante, como foi pregado hoje. Faraó é um super gigante, ou se acha um super gigante que pode mandar na vida das pessoas. E Faraó é Satanás, o Egito é o mundo. Muitas vezes nós estamos aprisionados por Faraó. Infelizmente, muitas vezes nós estamos escravizados. Nós temos um gigante chamado Faraó na área financeira. Assim viviam os israelitas. Eles só comiam se Faraó desse comida. Muitas vezes nós somos escravizados. Nós só crescemos, nós só desenvolvemos por debaixo da mão das pessoas. Existe Faraó para tudo quanto é lado. Existe Faraó na vida sentimental. Existe Faraó na vida familiar. Existe Faraó no trabalho. Ei, Faraó é Satanás. Faraó são demônios. Faraó são principados, potestades, virtudes e espíritos dominadores do ar. Amém, igreja? Amém. E nós estamos hoje aqui para fazer o que com Faraó? Expulsar. Ei? Mandar. O quê? Quem foi falar aqui? O que nós fazemos com o gigante? Pagando. Cortamos a cabeça. O que a missionária é o senhor que nós falou o que nós vamos fazer com o gigante? Todo mundo esqueceu. Falta de espiritualidade, ninguém guarda, misericórdia. Glória a Deus. Então nós temos vários gigantes na nossa vida. Nós temos vários gigantes para enfrentar, para decapitar, para decolar. Nós temos vários gigantes para destruir na nossa vida. Isso é dia a dia, isso é dia após dia. Nós não conquistamos as coisas da noite para o dia. É com batalha, é com luta. Ei, se nós fizermos a campanha aqui e não formos lá e conquistar, Deus não vai descer do céu para te dar. Nós temos que lutar contra os gigantes. Nós temos que lutar contra os problemas. Nós viemos aqui, buscamos a bênção. Nós viemos à igreja e buscamos a bênção espiritual para depois batalhar contra os nossos problemas. Amém, igreja? Amém. E a bênção espiritual chegou para Israel depois de 430 anos. A palavra fala que Faraó não deixa e 10 pragas descem sobre o Egito. São várias pragas: a praga do sangue, a praga das úlceras, a praga das rãs, a praga do fogo, a praga da tempestade. Enfim, quando chega na 10ª praga, Deus fala: agora não tem jeito, o meu povo vai ser liberto. Agora não tem jeito, o meu povo vai ser salvo. Agora não tem jeito, o meu povo vai partir para conquistar a terra de Canaã. Eu quero te dizer, se os teus inimigos te tentarem parar, eles vão morrer. Se os teus inimigos te segurarem, eles vão ser destruídos. Se os seus inimigos tentarem te parar, eles vão cair por terra. Você acredita? Amém. Eu creio. A Bíblia fala que Faraó segurou até o último minuto o povo de Israel, e a 10ª praga chegou. E o Senhor disse ao exército: fala para o meu povo que no 14º dia eles preparem uma ovelha, e cada um assará uma ovelha, matará uma ovelha, e cada um comerá esta ovelha, pegará do sangue e passará nos umbrais das portas. E à meia-noite do 14º dia eu passarei e destruirei os egípcios. Ei, eu quero te falar, se Deus te prometeu uma bênção e alguém impedir, essa pessoa vai ser destruída. Eu quero te falar, Deus, amém. A palavra de Deus fala que Deus. mata e ele fere. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus fala que aquele
aquele que ele levanta, ninguém destrói. A Bíblia fala que aquele que ele escolheu, ninguém derruba. Aleluia. E assim foi com Israel. Deus lembrou da promessa de Abraão, de Isaac e Jacó. Faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo de Israel ir partir para o deserto para conquistar a terra de Canaã. E Deus mandou a praga dos primogênitos. Ei, quando a pessoa toca no ungido, ela morre. Quando a pessoa toca num profeta, ela morre. Quando a pessoa estraga a vida do escolhido, de uma serva, de um servo de Deus, ele morre. É bíblico, é a palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus fala que Deus mata os primogênitos de Faraó, dos seus empregados, do povo egípcio, dos seus governadores. E ali o povo egípcio, eles entram em desespero e lançam para fora os hebreus, lançam para fora os israelitas, e o povo parte para o deserto. A palavra fala que o povo hebreu, eles chegam até de fronte do Mar Vermelho, e ali eles só vê mar. Ali começa o processo da fé. Ali Deus começa a ensinar o povo de Israel a ter fé. Ali Deus começa a lidar com a fé do povo, porque muitas vezes nós viemos para a igreja sem condição, nós viemos para a igreja sem amigos, nós viemos para a igreja decepcionados, desamparados, tristes, angustiados. Ali de frente do Mar Vermelho, Israel, 430 anos como escravo, sem leis, sem estatutos, homens que não sabiam lutar, homens que não sabiam pelejar, se depararam com o mar. E a palavra fala que atrás vinha Faraó, seus carros e seus cavaleiros. O que um povo escravo iria fazer contra soldados? Quando chegamos na igreja, nós começamos a aprender a batalhar para destruir gigantes, como foi falado hoje. E o primeiro passo para o povo de Israel aprender a passar por cima dos gigantes foi a travessia do mar. O primeiro passo que Deus deu para educar a sua nação eleita foi o primeiro ato. Foi o Mar Vermelho. E a Bíblia fala que Moisés toca no cajado e todos passam. A palavra fala que depois que todos passam pelo Mar Vermelho, Faraó, seus carros e seus cavaleiros partem atrás. A Bíblia fala que Moisés, quando chega de do outro lado, vira de frente e toca novamente no mar. E a palavra fala que as águas do Mar Vermelho engolem os egípcios. Ei, o mar que Deus abriu para você, só você passa. Quem Aleluia. Glória a Deus. O mar que Deus abriu para você é só para você passar. Aleluia. O que Deus escolheu para você é só para você passar. Se outro passar, vai morrer. E eu quero te dizer uma coisa: nunca atravesse o mar de ninguém, porque senão você será envergonhado. Nunca tente atravessar o Mar Vermelho de ninguém, senão você vai perecer. Passe o seu mar, passe no seu Mar Vermelho, e se alguém passar, será destruído. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala que o povo chega no deserto e ali começa uma história linda, uma história de amor para Deus e Israel. Ali começa uma história de desobediência, de rebeldia. Ali começa uma história de casos, de acasos, de descasos, de morte, de peste, de fogo. Ali começa a teofania, que é a manifestação sobrenatural de Deus. Ali a Bíblia fala que eles chegam até um lugar chamado Mara, e ali eles pedem água, ali eles têm sede, ali eles estão com sede e murmuram e falam: nós saímos do Egito para morrer de sede. E vai lá Moisés e transforma as águas amargas em água doces, e continuam a caminhar depois de 3 dias e tem fome. O povo começa a ter fome e começa a murmurar. Infelizmente, na nossa caminhada, nós temos crentes na igreja que só sabem reclamar, que só sabem murmurar, que só sabem piaçar, que só sabem falar mal dos outros. São murmuradores, vão ficar no meio do deserto. Amém, igreja? Amém. Quem murmurou não foi para
Canaã. Quem murmurou ficou no deserto. A igreja é assim. Às vezes tem pessoas que ficam na igreja só murmurando. Aí sabe o que acontece? Deus vai matando. A Bíblia fala que Deus foi matando. Uns murmuraram com água e foram queimados com fogo. Outros murmuraram por causa de comida e morreram com peste. Outros murmuraram por causa de um exército, como Datã, Corã e Abirão foram engolidos pela terra. Outros murmuraram como Miriam, ficou com lepra. Ei, eu quero te dizer, aí Deus vai limpando o joio. Deus vai pegando o joio de Israel, vai pegando e vai jogando fora, vai separando o trigo. Deus vai pegando o joio e vai morrendo, e a igreja vai caminhando, a igreja vai continuando. É assim que é o processo da igreja. É como no deserto. Deus foi selecionando. Eu coloquei 3 milhões, mas nem os 3 milhões passou. Daqueles 3 milhões todos morreram. Assim a igreja, Deus constitui o ministério, Deus constitui uma igreja e o povo está na igreja. Aí o Espírito Santo vai selecionando. Esse é joio, cai fora. Esse é trigo, fica. Esse é joio, sai. Esse é trigo, fica. Esse reclama, sai. Esse é obediente, fica. Esse murmura, sai. Esse fica. Vocês estão entendendo? Amém. Se tiver, não estou nem aí. É realidade. É Israel. Israel é a igreja. O deserto é a igreja. E se você quer entrar na terra de Canaã e quiser comer o melhor dessa terra, seja obediente. Pare de ser murmuratório. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que gosta só de dar glória quando a palavra é suave para ele. Quando a palavra para ele glorificar. A gente tem que glorificar Deus tanto na alegria como na tristeza. Tem gente que quando ele fala, falta colocar a cabeça debaixo da cadeira. Amém, igreja? Amém. A Bíblia fala aqui daquele povo, igreja, que foi para o deserto e ficou 40 anos. Nenhum entrou na terra de Canaã. Israel é a igreja, porque este segundo elo entrou em Êxodo. Nós vamos pegar estes 7 elos dessa campanha, vamos começar em Gênesis, vamos passar para Êxodo, vamos em Josué, onde o Espírito Santo for nos guiando. Nós vamos livro por livro, para você poder aprender a palavra, para você poder discernir a palavra, para você poder materializar a palavra na sua vida. Amém, igreja? Amém. E assim como Israel, eu quero te falar, aquele povo todo foi sepultado, e a palavra fala mais, que Moisés fala com Josué. Josué separa os príncipes das 12 tribos de Israel para ver a terra prometida. E Moisés convoca os príncipes das tribos de Ruben, Dan, Naftali, Gade. E os 12 príncipes vão até Canaã. E quando eles entram em Canaã, eles veem o melhor do fruto da terra. Diz que os cachos de uva daquela terra 2 homens tinham que carregar. E a Bíblia fala que aquele povo volta. Se prepare, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ouça bem, presta atenção. Você que é crente, você que está na igreja, é Bíblia, é palavra. Não estou falando mal de você, estou te alertando. A Bíblia fala que os 12 espiões voltam. Eles ficam durante 40 dias na terra de Canaã, ali em Jericó, ali onde que hoje é Israel, Jerusalém. E eles voltam para o deserto. E ali há uma reunião, há uma convocação solene, é feita uma assembleia. Todo Israel está na tenda da congregação. E eles começam a discutir. Ei, lá só tem Enac, porque o Senhor me falou aqui. Ei, lá só tem gigantes. Aí diz que 10 começaram a pregar dentro de rebeldia em Israel. Olha o perigo de ficar falando coisa contrária dentro da igreja. Olha o perigo de ficar desacatando a autoridade. Olha o perigo de ficar questionando liderança. Olha para você ver. E diz a Bíblia que só Josué e Caleb falam: não, se o Senhor nos deu, nós vamos conquistar. Pode ter gigantes, pode ter 1 milhão de soldados, mas se o Senhor Deus de Israel falou que é conosco, nós conquistaremos. Amém. Os 10 espiões, as 10, não, que é isso, só tem gigante, e nós e nossos filhos morreremos lá. Olha a divisão entrando na igreja aí. Não, que é isso, não pode não. Moisés nos trouxe aqui para morrer. Olha o que o líder fez, olha o que o auxiliar dele, Josué, fez. Nos trouxe para nos dizer: olha só, e Deus se ira.
A Bíblia fala que Deus se ira com o povo de Israel, Deus se ira com a igreja, e Deus dá um decreto que naquela geração de 20 anos acima, nenhum deles entrariam na terra de Canaã. Eu quero dizer isso para você, crente. Eu estou dizendo isso para você, pastor, missionário. Estou dizendo isso para você, levita, para você que é batizado nas águas. Nunca murmure dentro da igreja, nunca questione dentro da igreja, porque senão você perde o seu ministério, como o povo de Israel perdeu no deserto. Eles questionaram uma ordem que Moisés deu. Deus deu a ordem através de Moisés e passou para Josué, seu auxiliar. Ordem a ordem tem que ser cumprida. Igreja tem liderança, igreja tem obediência, igreja tem que ter temor e tremor. E o povo, os 10 príncipes, metade de Israel não quis, e a Bíblia fala que todo mundo perdeu a terra de Canaã. Se você for rebelde, se você for desobediente, se você for questionador, você vai sim perder o seu ministério, e pode sair da igreja e procurar outra igreja, que você não é levantado. Não tem desobediente que é levantado em outra igreja, não tem rebelde que é levantado em outra igreja, não tem homem, não tem mulher que questione a autoridade espiritual que é levantado em outro ministério. Pelo contrário, todos ficam caídos. Se você me contar um homem e uma mulher que se rebelou contra um pastor e ele está de pé, eu entrego o microfone, tiro o meu terno e largo a igreja na sua mão, porque o Espírito Santo é quem cuida da igreja, é o Espírito Santo quem lidera a igreja, e o Espírito Santo, ele tem pavor de rebeldia, ele tem pavor de murmurador, ele tem pavor de questionador. Eu posso ouvir o glória? Glória a Deus.